Esta semana nós comemoramos o Dia Mundial da Obesidade. Nós lembramos essa data. Doença que afeta pessoas de todas as idades e de todos os grupos sociais também. São mais de 650 milhões de obesos em todo o mundo. E para mudar essa realidade, a missão não é das mais fáceis, mas também não é nada impossível. Aqui, bem pertinho da gente e de você que está em casa, nós temos um exemplo que essa mudança, sim, é possível. Quer saber mais? Veja nessa reportagem. A obesidade não para de crescer no Brasil e os dados são alarmantes. Segundo o Ministério da Saúde, mais da metade dos adultos apresenta excesso de peso, um total de 96 milhões de pessoas. E a obesidade atinge quase 26% da população, são mais de 41 milhões de brasileiros sofrendo deste mal. Normalmente eu converso com algum personagem e conto a história dele para vocês. Mas hoje os papéis se inverteram e eu vou mostrar a minha experiência e contar um pouco da minha história com relação à obesidade. Aos 20 anos eu estava obesa e na minha pior fase cheguei a pesar 110 quilos. Eu usava um manequim 48, tinha dificuldade de encontrar roupas, fora a saúde, a disposição que sempre estavam ruins. Até que um dia, após uma forte experiência em um retiro espiritual, eu me senti motivada a mudar. Desde abril de 2017, a minha rotina é outra. Eu perdi 40 quilos no total. Mas eu consegui isso conciliando essa correria do dia a dia do jornalismo com as atividades físicas e também os cuidados com a alimentação. E no meio do caminho encontrei anjos como a Josi, que cuida da minha alimentação. Ela pesa as minhas marmitas e faz as comidas saudáveis e gostosas para me ajudar a manter o foco. Estou cuidando da alimentação conforme ela me pede. Uma semana ela pede fit, outra semana ela pede low. Então estou mudando a alimentação. Conforme ela me manda o cardápio que ela quer, eu monto a marmitinha dela. E foi na musculação que eu também me encontrei e vejo prazer em dedicar o meu tempo. Lá eu alivio o estresse do dia a dia, as incertezas, ansiedades e principalmente me sinto motivada para continuar. Quando você tem um acompanhamento profissional, tanto na área da atividade física, da alimentação, né, da questão psicológica, todos vão te apoiar e vão te incentivar para que você consiga no teu propósito e atinja o objetivo que você, né, deseja. E isso que é importante, né? Você ter um auxílio profissional, porque as pessoas vão te ajudar a você chegar aonde você quer chegar de maneira saudável. E ao longo desses 6 anos, eu me descobri uma nova mulher. Tive resultados fantásticos e pretendo seguir assim, saudável e livre da obesidade, até o fim da vida. Você já sabe, todas as quartas-feiras nós trazemos aqui no nosso estúdio um especialista para falar sobre um assunto tão importante. A gente segue falando sobre este assunto, que é a obesidade, mas agora ao vivo no nosso quadro Fala Doutor. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a obesidade é uma doença, ela precisa ser tratada com um acompanhamento profissional, com respeito, com dedicação. Aí para conversar comigo, está aqui ao meu lado a doutora Patrícia Pandolfo, ela é médica endocrinologista. Doutora, seja bem-vinda, feliz Dia das Mulheres. Obrigado por aceitar aqui o nosso convite para falar sobre esse tema aí, que eu tenho certeza que é visto com preconceito por muitas pessoas ainda, sem entender que é uma doença e que, como nós vimos, atinge milhões de pessoas mundo afora. Muito bem, você falou tudo. A obesidade, ela não pode ser vista de outra forma, a não ser como uma doença. E a gente sabe que se você tratá-la como uma doença, vai ser muito melhor. Então, hipertensão é uma doença, diabetes é uma doença, que muitas vezes elas são ocasionadas pela própria obesidade, e se forem tratadas adequadamente, como são, vão bem. Então, o preconceito ele tem que acabar, a obesidade ela tá demais, a gente tem 27 milhões de pessoas no Brasil com obesidade, então isso é muito, e a gente tem que fazer um tratamento multidisciplinar, combinado. Esse exemplo que passou foi, essa menina está de parabéns. Esse é o caminho. É a o nossa caminho. repórter Daiane Santos, ela
ela decidiu compartilhar com a gente parte da vida dela. Ela foi obesa durante um período, entendeu que era hora de mudar e é isso que a senhora disse, uma rede trabalhando, atuando, ajudando, ela conseguiu estabelecer, chegar num padrão em que ela está bem com ela. Isso. E quando a gente fala bem, não é apenas autoestima, a gente está falando de saúde. Saúde totalmente. A gente não quer ficar aquela magrela, não precisa ficar isso, precisa adequar o seu peso para você, em questão de massa muscular, gordura, para isso te trazer saúde a longo prazo. Então, isso é muito importante. Isso nessa avaliação, a gente precisa de profissionais, né? Médico, nutricionista, educador físico e psicólogos, porque a obesidade ela também afeta a parte emocional. Muita gente acaba se fechando e não quer nem sair de casa. E é claro, a intenção, né, a disposição do paciente em lidar com essa doença com naturalidade, né? É tudo. O paciente ele tem que perder o medo, entender que a gente está vendo a obesidade como doença, que a recepção que a gente tem é outra, não é? Você não é sem vergonha porque você come, às vezes você tem uma doença, uma genética para a obesidade. E quando você é bem tratado, você é bem identificado, bem auxiliado, porque precisa de auxílio, porque tudo parte do paciente. Isso. Aí você consegue, tem que ter muita paciência, ela levou 6 anos, 6 né? anos. Então não pode ser rápido, esses tratamentos que são 10 quilos em um mês, isso aí é coisa assim, é muito difícil manutenção, porque acaba perdendo muito mais massa muscular do que gordura, sabe? Então verdade. isso aí é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Esse ano, na campanha mundial contra a obesidade, mesmo de conscientização, diz sobre um outro olhar para a doença. Que outro olhar seria esse, doutora, para a gente entender? É um outro olhar, que a obesidade é a coisa mais prevalente que nós temos, a doença mais prevalente que nós temos. Ela leva a... Alguns pacientes vão ter mais cedo, outros não, mas ela leva a doenças cardiovasculares. Ela tem outro olhar, porque nós vemos ela como doença, então ela vai ser tratada de outras formas, ela vai ser tratada com multidisciplinar, mas pode ser tratada com medicamento, pode ser tratada apenas com conversa, com nutrição, com educação física, com exercícios, mas ela tem, o olhar porque a pandemia da obesidade ela está cada vez mais aumentando. Então a nossa vida ela está cada vez mais tecnológica e nós estamos cada vez mais engordando. Sedentários, né? Fazendo cada vez menos exercícios. É verdade. Doutora, fiquei feliz de poder compartilhar essa ideia da senhora e esse entusiasmo todo na luta contra a obesidade com quem está nos acompanhando. Eu espero que a gente tenha condições de voltar em outro momento para ampliar esse assunto aqui, discutir um pouco mais. Não tenham vergonha, não se privem, procurem ajuda, porque nós estamos aqui para ajudar e... é isso. Perfeito. Obrigado pela participação mais uma vez. Até a próxima. E é isso. Quarta-feira que vem tem mais uma edição do nosso Fala, Doutor.